Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta nessa Semana Internacional da Mulher, né? Segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher, e uma semana cheia de novidades, como a volta do Lula ao cenário político, né? Ele agora é elegível novamente. Existe a dúvida se essa decisão poderá ainda ser anulada, mas tudo indica que teremos Lula na próxima eleição, que é um impacto enorme no cenário eleitoral, com desdobramentos para o Brasil inteiro, né? Hoje a gente está, como somos do Botequim, estamos unindo o útil ao agradável aqui, o Dia Internacional da Mulher, trazendo a gerente de comunicação, Vanessa Schutz, e ela atua na União Brasileira de Compositores. É interessante sobre todos os aspectos. A gente comentava aqui antes do nosso bate-papo, as transformações que a internet está trazendo. E na área do direito autoral, eu creio que também que tem um impacto interessante, né? Até pelo surgimento do Spotify, essas outras possibilidades aí de você divulgar a sua música e até saber como ela é vista, a audiência e tal. Mas, enfim, Vanessa, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, colegas, Alana, Hélio, Rodrigo, a nossa turma está disposta aí a mais uma semana de batalha, né? E agora à distância, como a gente estava comentando antes, né? Os botequins estão cada vez mais virtuais. Vanessa, seja bem-vinda. E eu, Obrigada. Como tradicionalmente faço, especialmente hoje, que é o dia estamos na Semana Internacional da Mulher, vou passar a bola para a Alana. Daqui a pouco a Marina está chegando. Vocês soltaram um relatório mais novo, referente a 2020, mas ele mostra que a participação feminina ainda é pequena entre os compositores aí filiados à UBC. Como é que você está vendo isso? Prazer falar com vocês, né? Eu trabalho na União Brasileira de Compositores, para quem não sabe, é uma associação sem fins lucrativos que faz distribuição de direitos autorais, né? São 7 associações que gerem o ECAD, e a gente funciona como intermediário entre os titulares e o ECAD. Bom, vamos para o relatório. A 4ª edição do relatório, né, que a gente faz esse ano. A gente acredita que falar sobre esses números faz com que as pessoas pensem por que isso está acontecendo, né? A gente quer que as pessoas discutam mais sobre a importância das mulheres na música, e por isso a gente tenta levantar esses dados para que isso melhore, né? Eu acredito que isso é um reflexo da nossa sociedade como um todo, né? Acredito que a gente tem, no primeiro ano que a gente fez o relatório, a gente tinha 14% de mulheres, né, que foi em 2018, com dados de 2017. Então, foram 2 anos seguidos com 14%, e agora, desde o ano passado, a gente tem 15% de associadas mulheres. É bom dizer que isso são dados da UBC, né? Não são todas as associações, mas a UBC, a gente tem 56% do mercado em termos de distribuição de direitos, né? Mas ainda existem outras associações. Então, a gente tem 15% das mulheres na UBC desde do ano passado, no relatório do ano passado. E um dado muito bom que eu achei desse relatório é que a gente, olhando só os dados de filiações de 2020, os números de mulheres já sobe para 17%. Então, apesar da pandemia, apesar de tudo isso que aconteceu, a gente conseguiu, olhando, primeiro, manter os 15%, e segundo, ter esses 17% olhando só as filiadas de 2020. Então, acho que esse é um dado legal de falar. Agora, em termos de direitos autorais, como são as mulheres nesse tópico? A gente vem olhando, né, ao longo desses relatórios todos que a gente vem fazendo,
que elas, a princípio, elas eram mais intérpretes do que compositoras, recebiam mais direitos como intérpretes. Acho que também, uma vez a gente fez umas entrevistas para um outro relatório, eu me lembro, acho que foi a Letrux que falou que culturalmente os homens iam fazer bateria, as mulheres iam fazer balé. Então, assim, né? Então, depois que isso passou, elas começaram a ser intérpretes e não compositoras, não acreditavam tanto nelas como compositoras. E isso, acho que era talvez falta de referência também. Quando a gente tem em quem se espelhar, a gente quer ser igual, né? A gente sempre tem alguém que a gente admira e quer ser parecido. Então, acho que isso tende a mudar. Então, para os direitos autorais, elas ainda recebem mais, ainda estão uma participação maior como intérpretes do que compositoras, mas a gente tem aqui um dado que a gente percebeu que o cadastro do ano passado de obras, elas como compositoras, também teve um aumento. Então, a gente percebe que elas estão sendo mais compositoras e isso reflete na distribuição dos direitos. A participação delas é pequena ainda, né? Sim, a gente tem 9%, né? Um dado legal aqui, desde o primeiro relatório, a gente teve um crescimento do número de mulheres associadas de 68%, mas elas ainda são só 9% do total recebido por mulheres. Assim, né, vou ler aqui para você, no último ano, em relação ao rendimento dos titulares, o valor recebido por mulheres continua representando 9% do total, ou seja, a cada R$100 distribuídos, o valor destinado a elas é de apenas R$9. Então, ainda é muito pouco, mas a gente acredita que falando sobre isso, e essa semana a gente está fazendo série de entrevistas no nosso Instagram. Ontem a gente teve a Marina Lima, às 4 horas, no Instagram, o BC Música. Hoje a gente vai ter Juliana Linhares e Júlia Mestre, entrevistados pela Fabiane Pereira. E amanhã a gente tem, na quinta-feira a gente tem a Paula Lima. Então é importante, assim, a gente acredita que falando sobre isso, discutindo esses dados, a gente faça com que isso modifique para frente, né? Esse é o nosso intuito com o relatório. Perfeito, eu sinto isso, sabe? Eu vejo nas escolas de samba a Manu da Cuíca, né? Surgindo aí como uma grande liderança. Lembro ainda nas escolas de samba da Dona Ivone Lara, que foi a grande desbravadora aí dessa coisa das mulheres participarem. Vou propor aos colegas aqui que a gente, durante a entrevista, vá lembrando de compositoras para que elas sejam todas homenageadas nessa edição aqui do Botequim Virtual. Eu já falei duas. Dolores Cada uma Duran. Ótimo. Como? Ainda na semana passada, nossa entrevistada, uma cantora, falou da Rosinha de Valença. Rosinha de Lá Valença. atrás. Sueli Costa, né? Fátima Guedes. Vamos lembrando aí durante o programa. Quem pergunta Marisa agora? Monte. Como? Marisa Monte. Marisa Monte. Isso aí. Rita Lee. Isso. Hélio? Eu sou curioso a respeito disso, que a gente, como já é clássico, velho nunca, mas é clássico, a gente ouvia falar antigamente que o direito autoral não sustentava ninguém, essa coisa toda, e hoje você vê artistas famosos aí que me parece que entra bastante recurso. Eu estou dizendo artistas compositores, né? Você vê o Caetano, você vê o Chico, você vê, né? Como é que fica isso? Quem se sustenta e quem não se sustenta? Como é que está mais ou menos essa proporção? O direito autoral ainda já é significativo? Que antigamente se falava que não era. Sim, ele é bem significativo. É claro que para uma parcela pequena ainda, né? Mas se recebe bastante dinheiro de rádio, televisão, show. A gente teve em 2020 uma queda por conta da pandemia, mas a gente conseguiu fazer acordos com alguns órgãos inadimplentes e conseguiu atenuar essa crise em 2020 também. Mas os valores são expressivos, se paga bastante direito autoral. É claro que para pagar a música tem que estar tocando, né? Então a gente só está distribuindo aquilo que é tocado. Mas assim, hoje em dia tem um nicho muito bom que é o do audiovisual.
onde se recebe bastante, uma parcela expressiva de direitos autorais para o audiovisual. Televisão, rádio, cinema, show, tudo isso é distribuído valores, sempre lembrando que para a gente distribuir tem que estar pagando ao ECAD, né? Então, a gente não, digamos, um show, o produtor tem que ter pago ao ECAD para a gente poder pagar para titular. Mas os valores são bons, e acredito que isso esteja aumentando. Os contratos, por exemplo, do digital, onde a música está mais hoje em dia, ainda são baixos, então onde as músicas tocam mais que é no digital, a distribuição de direitos para isso ainda é muito baixa, mas tudo isso é contratual, isso vai melhorando aos poucos. Eu acho que, como tudo na vida, primeiro a gente faz acordos para pagar e depois a gente vai melhorando a negociação desses acordos. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, muita gente vive de direito autoral, até porque tem muitos compositores que não são intérpretes, então eles vivem exclusivamente dos direitos, né, porque não cantam suas próprias músicas, porque na UBC a gente distribui direitos para compositores, para intérpretes, para músicos e executantes e para produtores fonográficos, que são aquelas pessoas que pagaram os custos da gravação e entram na distribuição do fonograma, que é a gravação, né? Então, a gente distribui direitos para todas essas pessoas, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Então, quando as músicas tocam lá fora, a gente também tem acordos com as sociedades lá fora para que elas recolham para a gente e nos paguem, como a música deles aqui, a gente recolhe para eles e paga para eles. Então, tem muita gente que recebe valores bem expressivos. Um exemplo, né, antigo, até para ilustrar, o Heitor Villa-Lobos, por exemplo, ele tem uma soma do internacional enorme, porque fez carreira fora. Então, ele sempre foi um dos tops da UBC em recebedores de recebimento de direitos do exterior. Vanessa, para os parentes dele? Alguma fundação? Ele deixou em testamento a Academia Brasileira de Música como herdeira. Então, eles recebem 100% dos direitos, né? Até a música entrar em domínio público, são 70 anos após a morte. Então, ainda tem um pouquinho de tempo aí. Eu até dei o exemplo dele, porque eu trabalhei um tempo no escritório que representava ele antes da UBC, e então eu conheço um pouquinho mais das músicas dele. Que luxo, hein? Você Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve uma mudança tecnológica, a gente estava falando aqui há pouco tempo também sobre isso, né? Está determinando muita mudança na maneira da gente viver. E evidentemente que na arrecadação também esse novo patamar aí tecnológico causou mudanças. Umas interessantes até, porque parece que tinha uma entidade semelhante ao ECAD que fiscalizava o teatro. E ela perdeu o sentido. Ela parece perder o sentido, porque agora você, pela internet, você vê se sua peça está sendo exibida e acabou. Com a música não é assim, né? Como é que está sendo fiscalizada a execução de músicas? Tem também uma questão que, às vezes, por exemplo, cantar uma música num bar, a turma cantando, como alguns bares que nós frequentamos, é bom para divulgar a música, né? Mas a fiscalização, às vezes, atrapalha isso. Como é que está? Então, existem vários acordos, o ECAD tem vários acordos de pagamento, dependendo de onde a música está sendo executada, o pagamento é feito de uma forma. Então, existe a rubrica para bares e botequins, né? Existe a rubrica da rádio, de televisão, cada uma funciona de um jeito. Mas sempre tem os dois lados, o lado que não quer pagar e o lado do artista que quer receber. A gente está aí nesse meio do caminho, né? Mas a finalidade do pagamento sempre se você está obtendo lucro com aquilo, né? É o dono do estabelecimento que deve pagar, né? Não é quem está cantando. Então, se você está num bar lá, ele pode fazer um acordo anual com a ECAD, e aí esses valores vão ficar menores, mas o correto sempre onde está tendo execução de música,
você tem que pagar direito autoral. Tá? Essa é a regra, até porque você paga lá a Light, você paga todos os outros serviços que você tem no bar, nada mais justo do que você pagar o direito autoral também. O escritório que eu trabalhei, né, que representava o Vila Lobos, o dono dele, o Henrique Ganderman, que já é falecido, ele costumava dizer: se acha que a música não é importante, não toca a música. Vamos ficar todo mundo em silêncio, a gente conversa melhor, todo mundo se escuta. Então, é um pouquinho de brincadeiras à parte, é um pouquinho disso, né? Então, sempre tem o outro lado que está precisando receber, né? Então, como eu falei, tem muitos compositores que não são intérpretes, que não ganham direitos em show, né? Porque quem interpreta as músicas ganha ali o seu cachê na hora de fazer show. Mas o compositor, aquele que não é intérprete, ele ganha só na remuneração dos direitos autorais dele. Então, quanto mais serviços adimplentes tiverem, melhor ele vai ser remunerado. Seu Rodrigo Otávio. Seguindo aí nessa explicação para os nossos ouvintes do recebimento, do pagamento e recebimento do direito autoral, queria saber um pouco, acho que nós todos, principalmente os ouvintes, o lado do artista. Como é que ele recebe isso? Ele tem que correr atrás, ele tem que ligar, ele tem que ter um escritório que represente, ou o ECAD, a ABC já paga mensalmente ou não é mensalmente? Como é que é esse trâmite do lado do artista, principalmente dos não conhecidos, das mulheres? Como é que elas fazem, esse pessoal que não é um medalhão faz para, de fato, ver o dinheiro pingar na conta? E uma segunda pergunta, aproveitando aí essa mais de gênero, voltando à sua primeira fala sobre os percentuais, eu gostaria de saber se, dentre esse percentual que você falou, 17%, quase 20%, que as mulheres representam na associação, se vocês têm um estudo de quais são os ritmos ou os estilos de música que elas mais são representativas. E aproveitando rapidamente o que o Rogério falou, estou com medo de esquecer. Não, só essas da tecnologia. Se a tecnologia, de certo ponto, aí vocês que entendem mais de música, aqui tem alguns bons músicos, amadores, até profissionais, se de certo ponto a tecnologia impede um pouco o mercado feminino, que sempre foi um mercado muito significativo pela voz, a grande cantora, a líder de orquestra, a líder de uma banda, a grande intérprete. E como está tudo mais computadorizado, né, sintetizado, se afeta um pouquinho mais o feminino, essa computadorização da música. Vamos lá, só voltando aqui aos dados, só para corrigir, a gente tem 15% de titulares mulheres, tá? No ano de 2020 é que, olhando só a filiação de 2020, é que foram 17% de mulheres filiadas. E a gente teve 68% de aumento de filiações de mulheres, olhando desde o primeiro relatório. Agora vou... Peraí, como é que era a primeira pergunta? Como que o artista recebe? O artista não conhecido pinga mensalmente, ele tem que ir atrás, tem que ter algum advogado representando? O processo é o seguinte, né? A gente tem o ECAD, que é o órgão central que faz toda a arrecadação. Os artistas, né, os titulares, eles não têm ligação direta com o ECAD. Então, abaixo do ECAD existem 7 associações. Uma delas é a UBC, a mais antiga. A UBC foi fundada em 1942, tem quase 80 anos, e a maior hoje em dia em termos de distribuição de direitos também. Então, são 7 associações que gerem o ECAD. Os titulares de direito, eles se associam a essas associações, essas entidades. Então, vou falar do caso da UBC especificamente, né? Então, você procura uma associação, você vai lá e faz a sua filiação, né? E você cadastra o seu repertório com a gente. Então, digamos que sua música toca numa televisão. O ECAD, a televisão vai informar isso ao ECAD, vai enviar tudo que tocou na grade dele, naquele trimestre, e o ECAD vai processar aqueles dados e pagar para a associação que representa aquele titular. Então, o titular, ele não precisa cobrar a gente. Isso é um fluxo de trabalho que acontece normalmente. O ECAD
vai receber os valores e a gente vai repassar. Então, os maiores valores que são repassados, a gente chama de distribuição trimestral, que é onde paga rádio e televisão aberta, então eles acontecem trimestralmente, né? Mas nos outros meses também tem distribuição. Tem meses que a gente paga TV por assinatura, tem mês que paga cinema, tem mês que paga carnaval. Então o ECAD divide isso chama de rubricas para ter pagamento todos os meses. Mas as mais significativas costumam ser essas trimestrais, né, onde tem rádio e TV aberta. Hoje em dia a gente também tem o streaming, né, onde a parte de execução pública, a gente atua numa menor parcela. Então, a gente recebe um percentual pequeno só da parte autoral. Diferente de todo o outro universo de rádio e televisão, onde a gente paga compositores, intérpretes, produtores fonográficos e músicos, no digital foi estabelecido, né, que a gente entre as partes, que a gente só está repassando parte autoral do compositor e uma parcela pequena dos direitos. Mas isso é um outro assunto bem longo para explicar todos os dados. E quanto à parte de tecnologia, que você perguntou, eu não vejo por que ter uma piora para as mulheres. Eu acho que, muito pelo contrário, o digital veio, mas isso é uma ideia minha, tá? O digital veio para você conseguir dar mais visibilidade para todos, né? Então, é onde você consegue se mostrar, onde você consegue se vender, apesar dos valores ainda serem pequenos no digital, é ali que você consegue ser escutado, onde você consegue fazer sua publicidade, e fazer lives, e fazer... A tecnologia te dá mais possibilidades. E eu acho que isso para todo mundo, para todos os gêneros, né? Então, acho que eu não consigo pensar aqui em algo que possa ser diferente para a mulher e para o homem nisso daí. Perfeito. O Randolfo acabou de chegar aqui no nosso botequim, né? Você quer perguntar, Randolfo? Eu gostaria. Então vai, meu amigo. Até porque, com tudo que está acontecendo hoje em dia, hoje principalmente, o tempo da gente ficou restrito. Desculpa a demora, mas é que tem muita coisa acontecendo nesse país. Mas a música é uma coisa que não perde tempo. O que eu queria saber de você é o seguinte, hoje em dia, eu com o celular na mão, eu posso ouvir o que eu quiser e pegar e repassar isso para qualquer lugar, fazer uma festa com o celular. Como é que vocês controlam esse tipo de cobrança de direitos autorais? Então, quem paga pela reprodução da música, digamos, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, o Spotify, né, ou a Deezer, ou a Apple, digamos assim, eles é que vão pagar os direitos, os players vão pagar os direitos, eles fazem acordos e pagam a parte referente à execução pública para o ECAD. Então, isso é um volume de dados monstruoso. Todo mundo teve que se adaptar para isso, porque, inclusive, tiveram que entrar mais casas decimais no sistema para conseguir distribuir isso, porque a gente recebe milésimos de centavos, às vezes. Então, foi toda uma mudança tecnológica também, o ECAD tem investido bastante em tecnologia, a OBC também, para conseguir acompanhar isso daí. Né? Então, os serviços, quando aquelas músicas são executadas, elas pagam ao ECAD e o ECAD faz essa distribuição para a gente. Lembrando que se você fizer uma festa, é diferente o pagamento, mas aí o ECAD não vai ter como saber, a não ser que bata algum fiscal. Né? Mas o correto sempre, se você vai fazer uma festa, é você procurar o ECAD para fazer o pagamento de direito autoral. Eles têm várias formas de fazer essa arrecadação, pode ser por pessoas, pode ser por metragem, pode ser por ingresso, então tem várias formas aí no site deles, eles também informam tudo direitinho. Perfeito. Nós estamos chegando ao final aqui da primeira parte do nosso programa, aí lembramos aos ouvintes para não esquecerem de dar a nossa clicadinha lá no nosso like lá no canal do YouTube, Botequim Virtual 2020, e também que visitem a nossa página no Facebook, Botequim Virtual, ok? Lá a gente também traz matérias, não apenas as entrevistas que a gente faz aqui.
certo? Vou aproveitar, deixa, Rogério, e vou falar Fala, querida. para o pessoal acessar o nosso site, ubc.org.br. Lá vai estar disponível o relatório Por Elas que Fazem a Música, que é a 4ª edição do relatório das mulheres, mostrando os dados da base de dados da UBC, né, a representação feminina no mercado da música. Então, lá vocês também encontram os relatórios dos outros anos. Nossas redes sociais também, UBC Música, a gente está em todos os lugares, sempre publicando bastante conteúdo. Então, lá aqui no Instagram da UBC essa semana, lembrando, hoje tem entrevista com a Juliana Linhares e Júlia Mestre, amanhã Kel Smith, quinta-feira Paula Lima, com a Fabiane Pereira, entrevistando, e a gente está publicando vídeos todos os dias das nossas titulares nesse mês de março, falando sobre a importância da mulher na música. Cada dia tem um destaque lá no nosso Instagram com esses vídeos, cada dia a gente está dando depoimento de alguém, então acompanhem lá nossas redes também. Vanessa, em termos de distribuição geográfica, como é que estão as mulheres aí da UBC? Então, vou te falar aqui, deixa eu ler aqui para eu não falar errado, mas a gente tem 65%, 64% das mulheres da UBC estão no Sudeste, 14% no Nordeste, 2% no Norte, 8% no Centro-Oeste e 9% no Sul. Então, a gente, nesse ano, a maior diferença que a gente teve foi bem pouca mudança, mas comparado do ano passado para esse ano, a região Centro-Oeste subiu 1 ponto percentual, mas manteve mais ou menos o mesmo. A gente tem, também dá para falar que a sede da UBC está no Rio, né? A maior filial é em São Paulo, mas a gente tem outras filiais espalhadas pelo Brasil. A gente está em Recife, a gente está em Salvador, a gente está em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Goiás, espero não estar esquecendo de alguém. E a gente tem alguns representantes, um em Santa Catarina, um em Brasília e o outro no Mato Grosso. Então, a gente tem coisas espalhadas por aí, mas não tem como negar que aqui no Rio a gente tem, 80, 70 funcionários, então acaba que fica mais concentrado por aqui, talvez por causa disso também. Mas eu acho que é um reflexo da sociedade também, né? Bom, a gente então aproveita, eu lembrei de mais uma cantora, compositora muito querida, que é a Nina Rosa. Grave esse nome aí, que a Nina Rosa vai arrebentar, porque ela já tem todos os ingredientes necessários, já que nós estamos no botequim, né, falando de, hein, Rodrigo, falando de pingado e pinga-pinga, tem tudo a ver com botequim, né? Acompanhe lá nas nossas redes, que a gente está divulgando muitas compositoras o mês todo. Ótimo. E rapidamente, só antes de acabar, a Vanessa citou aí 5 entidades que representam os compositores, mais o ECAD. São 7. 7. Em todas essas entidades, dessa representação, se na história dessas entidades, alguma delas já teve uma presidenta? Vamos deixar essa pergunta para depois dos comerciais, para deixar o pessoal curioso, tá bom? Tá bom. Segundos para a gente ir para os comerciais. Olá, amigos, estamos de volta. E já emendando aqui com uma história super deliciosa que a Vanessa estava contando, que o João Ubaldo também bem que poderia ser da UBC, né? Ele é da UBC. História. Ele era, então, olha aí. Eu conheci o João Ubaldo no Botequim, né? Eu também sou uma assídua frequentadora de Botequim antes da pandemia, né? Mas vou voltar a ser. E meus pais sempre foram frequentadores, e meu pai se tornou um grande amigo do João Baldo no Botequim. E então eu estava sempre por lá, ouvindo casos, histórias, sempre muita coisa bacana, né? Que eu sempre falo, o Botequim é muito importante, não concordo com quem diz que o Botequim não serve para nada, porque serve para muito. Nunca fiz amigo tomando leite, né? E o João Baldo, numa história de botequim, conversando com os amigos e tudo, ele compôs uma música e fui eu mesma que filiei ele na UBC. Ele nunca deu visibilidade a isso, porque era uma brincadeira, era uma letra brincalhona, a música, se não me engano, chamava Margarida, e até o Zoroastro Santana, que era o parceiro dele que fez o clipe, faleceu também.
mas os dois foram filiados e fizeram essa música. Eu me lembro que a gente fez a filiação deles na mesa do Botequim, e foi muito bacana, ele preenchendo a filiação e tudo. E uma história curiosa é que o João Baldo, né, membro da Academia Brasileira de Letras e tudo, quando a carteirinha da UBC começou a demorar a chegar para ele ficou aflito, e ele me mandava e-mail: Vanessa, cadê a minha carteirinha de compositor? Você vê, ele já tinha conquistado tantas coisas e como aquilo foi importante para ele. E o Zorô já recebeu a dele, eu não recebi a minha, e aí, né, brincadeiras à parte, mostrando a importância que isso teve também para ele, de se filiar ao UBC. Sim, para o brasileiro, no meu tempo, o brasileiro queria ser jogador de futebol e compositor. E lembrei agora da querida e revolucionária Chiquinha Gonzaga, né? Além de ser uma instrumentista de primeira, né? E abriu portas aí não só para as mulheres, como para vários estilos musicais que a elite torcia o nariz, né? Naquela época, bastante reacionário da nossa história. O Randolfo está aí também querendo perguntar, meu amigo Randolfo. Só rapidamente voltando, Vanessa, aquela pergunta, então ainda não teve nenhuma mulher presidenta? Teve sim. Não, eu ia concluir. Estava contando para você como funcionava, né? Então, aqui na UBC a gente tem uma diretoria eleita, né? E composta por titulares UBC, e essa diretoria eleita contrata um diretor executivo para trabalhar, né? Mas a gente teve, no passado, na última, antes dessa atual, o presidente era o Fernando Brant, que faleceu, e a suplente dele foi a Sandra de Sá. Então, ela foi presidente por alguns anos na UBC, com o falecimento do Fernando Brant. E a gente também teve a diretora executiva, que foi a Marisa Gandelman, que também atuou, a diretoria contrata o CEO para trabalhar, hoje em dia é o Marcelo Castelo Branco, e no passado também foi a Marisa Gandelman. Então, a gente teve mulher, desde que eu trabalho lá, né, eu conheci a Sandra de Sá como presidente, a Marisa Gandelman como CEO. E é importante dizer também que a UBC, a gente tem todas essas filiais que eu falei para você, então as 6 filiais que a gente tem pelo Brasil, as 6 são gerentes mulheres. E a gente tem outros 3 representantes que são homens, mas das filiais mesmo são todas mulheres espalhadas pelo Brasil. Maravilha. Sandra de Sá, mais uma, hein? Randolfo. São muitas, né? Tem Sandra de Sá, tem Dona Ivone Lara, tem a Ivone nós Melinha, falamos. que realmente são compositoras bastante populares. Hoje em dia a gente tem na nossa diretoria a Paula Lima, ela é diretora da UBC. Maravilha. Agora, eu vou só lembrar uma coisa, duas perguntas. Uma, com a pandemia, vender disco, vender CD, essas coisas, ficou complicado. Então, o direito autoral é muito mais de execução de música do que a venda do produto. A outra pergunta, existe herança? Uma pessoa pode herdar direitos autorais? Eu vou explicar isso por quê. Uma vez, já há muito tempo atrás, eu conheci um camarada chamado Zé Quete. Zé Quete estava numa penúria que dava gosto. Então, a gente discutindo ali na Rio Branco sobre direitos autorais. Ele chegou para mim: você, como jornalista, poderia me informar se os autores do hino nacional recebem direitos autorais? Porque eu não recebo, muitos estão naquela época. E se por acaso isso for verdade, como é que fica execuções de músicas como o hino nacional, como o hino do Flamengo? Existe cobrança de direitos autorais em função dos seus autores? Então, a gente, existe aqui o domínio público, né? 70 anos após o falecimento do falecimento dos titulares da obra, elas entram em domínio público, né? Então, você não precisa pagar direitos se a obra estiver em domínio público. Mas, se você falecer durante 70 anos, os seus herdeiros recebem em seu nome. Mas, para isso acontecer, você tem que entrar em contato com a associação que o titular era afiliado e informar que você é o herdeiro, né? Porque acontece muito com a gente das pessoas não atualizarem os seus dados na associação. Então, a gente até fez um trabalho recente sobre isso, a gente contratou um escritório de advocacia para ir atrás de herdeiros, porque a gente quer pagar.
né? Então, a gente está se esforçando para isso. É importante que todo mundo comunique seus familiares também sobre isso, né? Que eles têm direito, 70 anos após o falecimento, a receber os créditos. Em alguns casos, são créditos altos, como o que eu citei mais cedo na entrevista do Villa-Lobos. Então, é muito importante, sim, durante 70 anos, os herdeiros vão receber, você tem que entrar com uma documentação, ou um formal de partilha, ou algum documento do gênero informando quem são os herdeiros, e eles passam a receber os direitos. Perfeito. A gente anuncia aqui a chegada de mais uma mulher no nosso botequim na Semana Internacional da Mulher, que é a Marina Neri. Seja bem-vinda aí, Marina. Está nos ouvindo, Marina? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. O bate-papo aqui está quente, viu? A brincadeira é lembrar de compositoras, compositoras mulheres é uma redundância, né? Se você lembrar de alguma... Maísa, não? A Maísa Matarazzo? Maísa, eu creio que ela compõe. compõe assim. Exatamente. Gente, eu nem tô citando, porque eu fico... Dolores Duran, Paula Toller, né? Receio de esquecer alguém. Isso aí. Quer perguntar, Marina? Ela, não sei, como eu peguei no meio, você já falou sobre essa coisa das mulheres jovens entrando para a associação? É um bom dado. A gente tem aqui, né, no relatório que a gente apresentou ontem, né, que a gente faz há 4 anos, a gente mostra que assim como em 2019, as mulheres entre a faixa de 18 e 40 anos são a maioria das associadas da OBC, né? Isso eu acho que mostra que elas estão se renovando, né? Existe uma parcela grande de mulheres se filiando no momento, e por isso elas são a maioria no nosso relatório. Eu acho isso muito importante, porque as mulheres jovens, como eu falei mais cedo, eu estava explicando, que eu acho que a gente tem 15% de associadas mulheres. Eu acho que isso vem muito porque no passado elas não tinham referências, né? Então, agora, as mulheres mais jovens, elas já têm quem se inspirar. Elas já querem ser igual a alguém. Então, isso faz com que o quadro vá se revertendo aos poucos. Por isso, elas são mais jovens no quadro da OBC. Acredito que isso seja um reflexo dessa referência que está sendo criada. Isso é interessante porque a maioria dos sindicatos estão com os quadros envelhecidos, né? Então, a gente ainda tem, porque assim, você imagina, a gente tem na UBC 40 mil titulares, mais ou menos, tá? Só no ano de 2020, a gente teve 5 mil novos titulares. Então, eu acredito que essa cena digital que apareceu recentemente, né, possibilita que os artistas consigam eles mesmos se colocar nos players que a gente chama, ou no YouTube, ou no Spotify, ou na Deezer, e por aí vai. Então, cresceu absurdamente o número de titulares em todas as associações, porque eles precisam cadastrar o repertório deles, eles precisam gerar códigos dos seus fonogramas para subir as músicas nos players. Então, os associados têm crescido muito por essa cena digital, por eles poderem, você pega a sua música, você mesmo grava, você chega num distribuidor digital, você envia sua música para lá, você faz todo o contato online com esses distribuidores, e o distribuidor vai e coloca a sua música em todos os lugares. Então, isso faz com que cresça muito o número de titulares, né? Antigamente, para você, era muito mais difícil, você ia numa gravadora, né, para colocar sua música em algum lugar, então isso também faz com que você tenha um maior número de jovens aí se inserindo, e as mulheres também acabam crescendo. Em 2020, vou te dar de novo esse dado, porque você não estava aqui, então, olhando só 2020, o número de mulheres na OBC foi de 17% de novos associadas, mas o geral ainda continua 15%, eu espero que ano que vem isso já cresça um pouquinho mais. Perfeito. Embora a gente esteja vivendo um período de transição, né, o mundo ainda está acostumado com a era industrial,
na hora da mudança sempre tem setores reacionários e outro tipo de coisa, mas me parece que é irreversível, né, com o desenvolvimento tecnológico, porque a indústria, cada vez, ela vai oferecer menos empregos. E, nesse contexto, a arte, a cultura, ganha uma relevância especial no mundo que está vindo por aí, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, o Hélio já levantou a mão ali, né? Como é que a gente pode imaginar um mundo que remunere os artistas, né? Que eles tenham valor, e aparentemente é um paradoxo, né? No momento em que as pessoas estão se comunicando mais à distância, sem um contato físico, né? O Hélio quer acrescentar alguma coisa, né, Hélio? Ligue seu microfone, por favor, tá? Olha só, falando exatamente em cima do que você falou, como a gente escreveu esse artigo recente, né, da mudança, né, da industrial para virtual, a pergunta era o seguinte: eu chamo a música de riqueza imaterial. E olha que o Brasil é riquíssimo nisso, né? Você tem alguma noção, alguma ideia de o que a gente... Você falou que vocês recebem direito autoral de brasileiros lá fora, não é isso? Você tem noção do que isso significa em termos de valor? Entende? Porque eu quero que seja substancial como um produto qualquer, uma soja, por exemplo. Eu gostaria que a música fosse relevante em termos de pauta de exportação. Em termos de comparação, eu não vou conseguir te dar o dado aqui agora, mas comparando o que a gente distribui de arrecadação nacional com o que vem de fora, ele ainda representa um valor muito pequeno que a gente recebe de fora. Mas tem alguns países que culturalmente tocam mais música brasileira, né? Então, a Espanha, a França, tem Japão, agora eu não me lembro aqui todos, mas Vanessa, tem alguns, Espanha... Oi? Vanessa, deixa eu só te interromper um instantinho, porque a gente tem entrevistado aqui no Botequim, nós entrevistamos uma pessoa que é ligada à China, e ele falou isso, você lembra, Rogério? Como é o nome dele? Ele falou que tem muita fome de Daniel Castro. Daniel Castro, amigo da Marina. Marina, tem muito interesse chinês pela música brasileira. Eu estou falando, é um produto de exportação, né? Imagina. A gente precisa sempre analisar. A gente precisa sempre analisar o local também, né? As regras do local, como eles recolhem os direitos lá, como é que é feita a coisa lá, se paga show, se não paga, então cada território vai ter as suas regras próprias, então a gente sempre precisa analisar isso tudo na hora de distribuição. Mas aqui voltando para as mulheres, a gente tem um dado aqui que dentre os 100 maiores titulares com maior rendimento do ano passado, 12% foram mulheres olhando só para o exterior. Então, parece um dado até um pouco melhor do que para o nacional, mas que foi a primeira vez que a gente levantou esse dado do exterior, então eu não tenho nem como comparar. Perfeito. Lembrei aqui da Ana Costa, também além de excelente cantora, uma ótima compositora. Doutor Randolfo, é você novamente? Caso recente, Vanessa da Mata está aí cantando, compositora. Você tem a Chiquinha Gonzaga, que foi conhecida nacionalmente. Agora, eu queria fazer uma pergunta com você, o seguinte: uma Amazon da vida divulga músicas por site, por aquelas coisas, tem um domínio de repassar isso para o mundo inteiro. Como é que vocês fazem esse tipo de controle? E outra pergunta: hoje em dia, as mulheres têm um percentual relativamente proporcional aos compositores, aos homens, em termos de faturamento?
elas ainda representam uma fatia muito menor na distribuição, até por serem, não, tipo, né, a cobrança é a mesma, independente do gênero, né? Mas elas ainda representam uma fatia bem menor na distribuição, pela quantidade, né? Pela quantidade. Então, como a gente só tem 15% de associadas mulheres, né, então elas ainda representam uma fatia muito menor na distribuição dos direitos. Mas que a gente estava lendo aqui esse dado, né? Então, eu vou ler aqui para você de novo. O valor recebido por mulheres continua representando 9% do total. Então, a cada R$100 distribuído, 9 eram de mulheres no ano passado. Então, ainda é baixo o valor, mas também refletindo ao número de titulares que a gente tem, né? Mulheres. Agora, no caso da Amazon, essa distribuição, como é que vocês então, fazem? O controle é com o ECAD, né? O ECAD faz toda a arrecadação dos direitos, eles têm contratos com todos esses players, né? Então, eles pagam de acordo com cada view, com cada clique lá, e eles mandam a base toda para o ECAD. Então, o ECAD é que tem contrato com todos esses players, os players pagam para o ECAD paga para a gente. Mas toda essa fiscalização, contratos, são todos com o ECAD. Lembrando que o ECAD é composto pelas associações. Perfeito. Um abraço também para Nilce Carvalho, compositora e exímia instrumentista. Quem vai perguntar mais? Vanessa, o fato de as mulheres receberem menos do que os homens também se dá porque elas são, em maior parte, versionistas, quer dizer, fazem versão de músicas, e também do que compositoras? Sim, verdade. A gente mostrou no relatório que elas têm um percentual alto como versionistas, sim. E na hora de divisão do direito, eu não sei se eu devo entrar nessa parte técnica, mas, né, tem um percentual que é para obra, um percentual que é para fonograma, digamos, quando uma música toca em rádio, e dentre esse percentual da obra, né, digamos que eu fiz uma versão de uma música em inglês, o percentual antigo que se dava para versionistas era 16,6% dos direitos. Lembrando que você pode dar o percentual que você quiser, ou pode não dar nenhum percentual para o versionista. Então, como o versionista tem uma parcela menor dos direitos na hora da distribuição, isso acaba refletindo no todo, com certeza. Mas isso vem mudando, né? Elas têm sido mais compositoras ao decorrer do tempo, então acredito que isso vai mudando um pouquinho. Essa mudança é muito devagar, né? Porque são muitos titulares, então para mexer no todo, ela vai devagarzinho. Mas a gente tem que ter paciência e continuar insistindo e lembrando e voltando com esses dados para que as mulheres tenham sempre referências e falem no assunto e pensem por que isso está acontecendo e a gente consiga fazer com que o quadro mude aos pouquinhos. Como é que é esse negócio de versão? Também sobra para o autor? Funciona assim, para você fazer uma versão de uma obra de alguém, em primeiro lugar, você tem que pedir autorização para isso. Perfeito. Né? Então, digamos que uma obra internacional tem um editor dele lá fora e normalmente ele tem um subeditor que controla aqui. Então, você tem que pedir autorização para fazer aquela versão. Né? Ele deixando fazer a versão, você vai negociar esse percentual com o detentor do direito. E aí esse percentual é negociável, então todo mundo da obra original vai continuar recebendo e eles te dando um percentual, você entra ali também. Senão só a obra original recebe. Se for uma versão não autorizada, o pagamento vai todo para a obra original. Vanessa, falando nessa mudança e nesse vergonhoso atraso de protagonismo feminino no Brasil, vocês aí com as composições, vocês conseguem notar uma mudança nos temas da composição, na substância da composição? Como a mulher se coloca, sendo menos objetificada, quais os sonhos que elas trazem nas músicas, quais as conquistas. Parece que, um exemplo, você citou o Centro-Oeste, parece que a música sertaneja é uma coisa ainda bem medieval quanto em relação ao posicionamento da mulher, né? A mulher é um objeto. E
ou até, de repente, mesmo tem alguma dupla sertaneja feminina que mude esse paradigma na composição. Vocês sentem, a gente sente essa nova mulher, que já nem deveria ser nova, conquistando seus espaços? A gente não tem esse dado, infelizmente, porque o que a gente cadastra, é muito técnico o nosso cadastro aqui, né? Então, a gente cadastra o título, a gente cadastra quem são os titulares daquela música, mas a gente não avalia o conteúdo dela. Então, a gente não sabe, até eu esqueci de responder agora, você falou isso, eu me lembrei de numa das suas perguntas lá atrás, você perguntou sobre gêneros, né? A gente também não tem esse dado, porque não são dados informados na hora eles, assim, até informam às vezes, mas não é obrigatório quando você vai fazer o cadastro da sua música, os gêneros e nem o conteúdo dela. A gente pede por segurança o envio da letra ou do áudio, mas não são dados analisados por nós. Para a gente, o importante é quem são os titulares daquela composição ou daquele fonograma para a distribuição dos direitos. A gente trabalha em cima dos dados dos cadastros e não da letra e do gênero. Então, não são dados analisados pela gente. Perfeito. Randolfo. Voltando à história da versão, provavelmente deve ter uma autorização, porque às vezes uma versão era completamente diferente do que o camarada originalmente escreveu. Isso também não é levado em consideração? Não, com certeza, você tem que pedir autorização, a pessoa pode te dar ou não. Tem gente que não autoriza a versão. Tem gente que não autoriza nem gravação das suas próprias músicas. Então, sempre que você quer gravar alguém ou fazer uma versão, você precisa ter a autorização, seja da editora dele ou, se não tiver, dele pessoalmente, para fazer aquela gravação. E ele sempre vai poder te dizer sim ou não. Perfeito. Então, meus amigos, vamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Você que é um frequentador de botequim aí, que inocentemente está batucando na mesa uma musiquinha, fique sabendo que nós estamos vivendo as dores do parto, mas está nascendo uma nova civilização pós-industrial, onde a sua musiquinha lá, quem sabe, né, pode agradar, pode gerar uma versão, até uma aversão, né? Quem está na chuva é para se molhar. É importante que os compositores estejam cadastrados numa associação, tenham seus trabalhos todos cadastrados, porque não adianta depois dizer que o ECAD não está te pagando se você não for associado e se você não cadastrar as suas músicas, porque aquele dinheiro pode chegar lá no ECAD e ele não sabe para quem pagar. Se você não informou para a gente que aquela música é sua, a gente não tem como saber. Então, o dinheiro vai ficar lá preso no ECAD por 5 anos, até a gente tentar descobrir, até você cadastrar o seu repertório. Então, é muito importante, mantenha suas músicas cadastradas, mantenha contato com a sua associação, para que o trabalho seja feito da melhor forma. Perfeito. Mesmo que tenha sido, por exemplo, registrado na Biblioteca Nacional, né, como muita gente faz... Então, são coisas diferentes. O registro lá na Biblioteca Nacional, ele serve como proteção. O cadastro nas associações e no ECAD, ele serve para distribuição de direitos. Então, são coisas diferentes, eles têm propósitos diferentes. A gente não tem nenhuma ligação com a biblioteca, então todo o repertório precisa ser informado para a gente, senão a gente não sabe para quem pagar. Muito obrigado, Vanessa. Uma outra informação importantíssima. Tem muita gente que registra lá na biblioteca e esquece do resto. Ok, pessoal. Nessa semana aí da mulher, recebemos aqui a Vanessa Schutz, que é a gerente de comunicação da UBC, União Brasileira dos Compositores. Trouxe informações valiosíssimas para quem é e para quem deseja ser compositor, compositora, principalmente no caso aí, né? Citamos várias hoje, né? Tem a Tereza Cristina também, que me veio à mente aqui. Então, a gente encerra com um beijo especial para as compositoras desse Brasil e do mundo, né? Mas especialmente do Brasil. Agradecemos muito a Vanessa e amigos e amigas do Botequim. Não deixe de clicar lá, dar o seu like no nosso canal do YouTube, né? Botequim Virtual 2020.
E também visitem nossa página no Facebook, Botequim Virtual também. A Vanessa passou aqui vários endereços eletrônicos, começando pelo Instagram, né, da UBC. UBC Música. Exatamente. Então, vocês ouvindo o programa irão ter acesso a todos esses canais aí, onde podem desfrutar dessas informações maravilhosas. Nós todos brasileiros já nascemos amantes da música, ok? Beijo para as mulheres, beijo para os nossos colegas aí, para a Vanessa, e semana que vem voltamos. Obrigada, gente. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.